Refrescante do jeito que o povo gosta. Boa tarde, amigos, os donos da bola desta sexta-feira no ar na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, com muitos assuntos, é claro que Campeonato Brasileiro, mas já de olho na temporada 2016 e hoje tem promoção. Mostra a camisa do nosso time aí, Ribeiro Neto. Mostra essa camisa linda aí, Ribeiro. Como assim, nosso time? Nosso time, internacional. Do estado do Rio Grande do Sul, né? Isso. Aí a camisa, o Internacional lançou um plano de sócios ontem. Eu fico bem, né? Gigante de vantagens. Combina, Valor? Eu acho que nenhuma camisa combina contigo, Ribeiro Neto. Tá aí a camisa. Em seguida a gente vai divulgar a promoção que nós vamos começar hoje. E na segunda-feira a gente dá o nome do vencedor da camisa número 29 do Valdívia. Este craque de bola, né, Ribeiro Neto? Valdívia, né? Craque. Está autorizado pelos demais patrocinadores para o Inter utilizar, né? Interessante isso. É uma conquista. Tem promoção, fique ligado, em seguida a gente... Promoção e para a mocinha também, né? Nossa. Ai, Jorge Estrada, um abraço a você. Participe com o nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, na nossa fanpage no Facebook e também no Instagram, @DonosDaBolaRS. João Batista Filho, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Meneghetti. Eu já começo com informações do Grêmio sobre negociações. A primeira, o Grêmio está acertado com o Rodinei, jogador de 23 anos, lateral direito da Ponte Preta. O negócio ainda não foi anunciado porque ele está jogando pela Ponte o Campeonato Brasileiro. Mas já temos informações que está tudo certo. O Grêmio compra o passe deste jogador junto a empresários por 4,5 milhões de reais, de uma maneira parcelada. O Rodinei da Ponte com o pé na arena, um negócio muito, mas muito próximo de ser finalizado, um reforço do tricolor. Ontem, César Pacheco confirmou duas coisas na Rádio Bandeirantes. A primeira, que o empresário do Jeromel está na Alemanha para finalizar a compra do jogador, é isso que deve acontecer. O Grêmio tem um empréstimo até metade do ano, mas quer confirmar a permanência do Jeromel por mais 3 temporadas. E uma outra situação é que Douglas já acertou tudo, faltam pequenos detalhes, mas vai ficar. O Douglas queria 2 anos e vai ter esse contrato. O mesmo contrato por produtividade, acertando por 2 temporadas. Rápido debate aqui sobre o Rodinei, lateral da Ponte, o Grêmio está acertando. Prova de que o Galhardo não fica. Se o Grêmio está despendendo um valor para contratar um lateral direito, não vai pagar 1 milhão de euros para o Santos para ficar com o Galhardo. Acho que esse é o melhor que o Galhardo. É melhor que o Galhardo. O Santos arrumou uma reserva, né? Pro Zeca. O Galhardo agora vai ser reserva do Zeca. A gente fala e daqui a pouco o jogador não confirma, mas pelo Campeonato Brasileiro eu acho uma excelente contratação. Melhor que o Galhardo. Muito Vem bom. fazendo uma bela temporada. A nossa bancada aqui costumava elogiar o Galhardo, né? Não, é que o Roger recuperou o Galhardo. É que nós começamos que o Galhardo veio para o Grêmio como um jogador taxado a não dar certo. O Roger recuperou o Galhardo e deu outros jogadores. Deu funcionamento ao Galhardo num esquema bem Agora, montado. também Agora o Galhardo é limitado, né? Eu acho ele deficiente. Mas um pouco tem razão o Meneghetti, porque o que acontece com a dupla Grenal muitas vezes? O Rodinei demoliu com o Grêmio, no jogo contra o Grêmio. Por isso que está sendo contratado. Mas a temporada dele ela foi muito boa. Não, ele é bom jogador, eu gostei dele. Eu pensei que tu ia defender o Apodi aqui da Chapecoense. Não, eu até defendo o Apodi na reserva da seleção brasileira. É pior tá, já foi para a reserva. Antes ele E o titular é quem? O Pikachu daí do... Não, aí pode ser o Danilo, o que tiver em melhor performance. O Daniel Alves, que é tão desdenhado, está fazendo 400 partidas já lá na Liga dos Campeões, né? O Apodi, para mim, joga mais hoje do que o Daniel Alves. O Daniel Alves é o grande exemplo para a gente colocar o Galhardo no mesmo processo. É o jogador médio que, num esquema muito bem armado, funcionou. Eu sugiro ao nosso editor Paulo Pires que essa parte que o Rec disse aí, que o Apodi joga mais que o Daniel Alves, quando a gente for colocar o programa no ar amanhã, simulando que é ao vivo, ele retire isso, edite e tire isso. Não pode entrar essa parte. Eu não vejo nada. Contra nós. Eu não vejo nada no Daniel Alves. Se eu fizer um flashback da Copa do Mundo, eu fico com vergonha de lembrar do Daniel Alves. Eu quero me enfiar embaixo da mesa. O Daniel Eu quero me enfiar embaixo da mesa. Cuidado, Rec, que qualquer coisa que a gente fala é utilizado às vezes contra a gente depois. Tá? Eu sei. Você está dizendo então que jogar no Barcelona não quer dizer que o cara seja bom. Ele não disse isso. Sim, mas todo mundo Douglas joga lá. É uma obviedade isso, né? Não é uma obviedade. Depois eu sou... Mas jogar no Barcelona é uma referência positiva e saudável. Mas pode ser bom. É melhor jogar no Barcelona que na Chapecoense. Pode significar que ele não é craque, mas que ele tem os seus méritos de ter funcionado no Barcelona, ele tem, né? Estou chegando à conclusão que o Apodi é azarado. O Apodi jogou no Santos, Cruzeiro. Nos piores momentos desses times. Dele também. Nesse momento, no Santos, ele jogaria muito.
Ele seria o melhor até que o Zeca, ou equivalente ao Zeca, que é um baita lateral direito. Baita lateral direito. Muito bem. O presidente Vitório Pífero, ontem, quando o Internacional lançou esse plano de sócio, que nós vamos sortear, tá com a camisa aí ou já vestiu? Tá na mão grande pegar essa camisa. A gente vai explicar a promoção para você, tá aí a camisa. Fica melhor que o Baldasso. Tu acha? Eu acho. Tem dúvidas, hein? Bom, o presidente Vitório Pífero fez ele falou muito, a gente vai reproduzir alguns trechos importantes, mas a gente vai começar colocando esse trecho em que ele fez um balanço desta temporada do Internacional. Acompanhe. O único campeão é o Inter, o melhor time brasileiro na Libertadores é o Inter. Os outros é que tem que saber isso os outros. Como é que os outros se sentem? Né? Pergunta para os outros. Eu ainda assim me sinto, evidentemente que nós estamos acostumados a disputar todos os grandes títulos, óbvio. A torcida internacional se acostumou a isso. Mas ela se acostumou também a botar um título, no mínimo um título por ano normal. Hoje, esse ano, nós já botamos nosso. Alguém mais já botou aqui? Não, né? Quando dizem que nós foi um fracasso, eu ouvi isso, um fracasso, a participação na Libertadores, nós somos o melhor clube brasileiro na Libertadores, chegando em terceiro lugar. O Grêmio hoje está em terceiro lugar e é um fracasso? Não, né? Tá lá, está em terceiro lugar e vai disputar a Libertadores, já está praticamente assegurado, e não é um fracasso chegar em terceiro lugar. Então, por que chegar em terceiro na Libertadores foi um fracasso? Então, o trabalho do Diego Aguirre foi muito bom. Você mudou ele? Eu mudei pela preparação física, porque a nossa preparação física não estava adequada ao ritmo, a quantidade de jogos que os times brasileiros jogam. É uma preparação física para 60 jogos ano. Nós jogamos aqui quase 80. Presidente, mas se só comissão técnica, o preparo físico estava errado, não era melhor só trocar o preparador físico? O preparador físico é sempre uma pessoa da mais absoluta confiança do treinador. Mas agora não é um profissional escolhido pelo clube. Só um pouquinho, mas agora, naquele momento, eles vieram juntos. E quando os dois vêm juntos, eles saem juntos. Não tem isso, não sou eu que coloco essa regra, são eles. A pergunta do Simon Bianchini, repórter da Bandeirantes, ela foi precisa, foi na mosca. Não é o caso de demitir o preparador físico, que isso não acontece, não tem como. Eu não me lembro de um clube que tenha demitido só o preparador físico. Já aconteceu, até no Grêmio aconteceu recentemente, também com o Darlan Schneider. Acho que ele saiu só, é isso aí. Mas tudo bem, pode acontecer. Agora, não, estou dizendo aquela outra passagem. Não, a outra passagem ele foi dispensado do Grêmio. A outra passagem o Grêmio tirou. Mas, até bem, o Paulo Paixão. Poderia ser colocar o preparador físico do Aguirre, eu não acho que ele seja ruim, eu acho que a metodologia, se viu que não estava funcionando, o Inter não fez nada. O Inter fez isso com o Fábio Massiradian. O Inter fez isso com o melhor do Brasil. Lembra? Uma barbeiragem que botaram ele de coordenador, porque o Uruguai, o Fossati, trouxe o maratonista que fazia os jogadores correr em volta do Maranhão. O Valenzuela? Aí o do Inter era o Fábio Massiradian. Aí veio o Valenzuela e Mas agora eu acho encostaram o Massiradian. Eu acho que caiu a ficha agora, né? Eu acho que o Internacional não comete mais esse tipo de bobagem. Não, eu acho que a grande questão que ficou, e eu até falava isso na Rádio Bandeirantes, às vezes eu critico a coletiva por não ter a continuidade, e faltou uma pergunta. Porque daqui a pouco se cometeu uma injustiça com o presidente do Internacional. Porque a informação que se tinha é que o Inter já tinha definido a saída do preparador físico, e isso gerou um descontentamento do Diego Aguirre, que foi cobrar e foi mandado embora junto. Ou seja, o Inter tentou tirar só o preparador físico. Se o Internacional quis tirar o preparador físico e o Diego Aguirre chegou a dizer assim, se ele sair, eu saio também, aí o presidente do Inter fez certo. Mas não precisa tirar. Olha, o modelo está errado. Ele vai continuar conosco, mas agora o responsável é o Carraveta. Mas não seria um enfraquecimento ao Diego Aguirre? Mas o Diego Aguirre não aceitaria isso. O Diego Aguirre não aceitaria isso. Agora vê só como é difícil o negócio. O preparador físico do Dorival, que me foge o nome, é Celso, uma coisa assim. Que também foi um horror no Inter. Pois é, e está no Santos. Ó. E o Santos está voando. Quer dizer, tem coisas que contradizem mas ele não trabalhou a base do começo do ano, porque no Inter ele fez um começo de ano muito ruim, o Inter se quebrou o ano, então o D'Alessandro teve 6 lesões no mesmo ano. Agora, eu tenho divergências em relação ao conceito que estabelece o Vitório Pífero sobre o sucesso e o fracasso. Eu acho que foi um fracasso a temporada do Inter, pela expectativa que eu tinha. A relação que ele faz com a terceira colocação do Grêmio no Brasileiro, ela é verdadeira. Eu acho que ser terceiro colocado na Libertadores é melhor que ser terceiro do Brasileiro. Embora existam argumentos ao contrário disso e eu aceitaria também. Agora, a expectativa que eu criei de um Inter que fez alto investimento para ganhar uma Libertadores, que chegou entre os 4 melhores, sendo melhor que os outros 13 e não ganhou, era muito maior, Rec, que a minha expectativa de um Grêmio que eu cheguei a pensar que pudesse ser rebaixado nesse ano. Mas aqui, vou puxar a brasa pro meu assado. Riram da minha cara quando lá no começo do ano, o Meneghetti fez a pergunta aqui, não lembro se foi o Meneghetti ou o Chico,
Qual o brasileiro que vai mais longe na Libertadores? Eu disse que era o Internacional. Mas trocado por nada, isso é a mesma coisa, né? Não, mas eu Mas entendo... olha aqui, ó. O Inter tem folha de 11 milhões, o Inter tinha que ganhar a Libertadores. Eu não sei qual é o brasileiro que foi mais longe na Libertadores de 77, por exemplo. Mas olha aqui, uma bateu 90. na trave. Mas o Internacional bateu na frente. Mas eu tenho a mesma opinião do Baldassi. Eu acho que não tem como comparar o terceiro brasileiro mas com usar o terceiro termo, Libertadores, usar o termo. porque são contextos O projeto fracassou. O projeto fracassou, né? Eu acho que o fracasso é tu ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Isso é fracasso. Corinthians fracassou. O Internacional... Se o Inter tivesse perdido o Guarani do Paraguai. Vocês vão me desculpar. Tô falando, vocês vão me desculpar. Tá falando. Agora, Abraçado, não, tô falando No manto. O Internacional estabeleceu um projeto para a temporada que, inclusive, incluía deixar o Campeonato Brasileiro em segundo plano em determinado momento, que foi um erro, para chegar forte na Libertadores, e o Inter chegou com a corda frouxa na Libertadores. Esse projeto todo foi um fracasso. Não, mas eu acho que o Inter perdeu o Brasileiro e perdeu a Libertadores. Entre o sucesso e o fracasso tem uma distância. Não, mas o projeto O Inter foi fracassou. competitivo na Libertadores o Inter... e não atingiu o objetivo. São duas coisas, Baldassi. Fracasso é Eu acho exagero. assim, ó, que é no meio termo. Eu acho que fracasso é um pouco forte mesmo. Mas, sabe por que eu acho que pode se justificar esse adjetivo? Porque o Internacional perdeu a Libertadores mais ganha da história. O Inter chegou... O Inter chegou... A mais difícil foi como quando o favorito. campeão. Estou mentindo? Era o Inter favorito. chegou como grande favorito para a conquista da Libertadores quando das semifinais. Tá? Era o melhor time, mais organizado, tinha um time definido. Aí o Diego Aguirre, né, inventou um time diferente na hora mais importante. Fora o antes disso, e perdeu. né, O Inter se preparou mal logisticamente para um jogo num calor de 35 graus, acabou eliminado, entendeu? E o Inter desperdiçou a chance de ganhar. E isso é muito forte. Está no contexto também. Eu não acho que fracassar numa competição é tu eliminar uma competição que tu elimina o Atlético Mineiro, que era tido como um fortíssimo candidato a ganhar a competição, não é fracasso. Mas é muito pouco, Daniel. Eu também acho que é muito O Inter foi competitivo na Libertadores, mas não atingiu o seu objetivo. Mas o Meneghetti, é que assim, é que não atingiu o objetivo por conta de vários erros. E isso para mim é fracasso. Mas aí é o seguinte, eu faço uma pergunta aqui para quantificar a culpa. Um time que vai 3 dias antes para o México, que tem 40 graus de temperatura, onde seu principal jogador sente o calor em todos os jogos, a culpa é do técnico ou é do presidente? Também. Então, do presidente para baixo. É que o técnico poupou o Dourado e o William do jogo sim, jogo não antes desse jogo, e o William lá foi um desastre. O técnico também fez muitas coisas erradas. Porque ele já tinha perdido 5. Também fez muitas coisas erradas. Se perdesse mais gente, ele ia entrar com um time misto. O técnico autorizou a direção a dar 5 dias de folga pro Arangues quando voltou na Copa América. Ele chegou lá, parecia que estava de férias. Tudo isso tem o técnico então vamos pegar o ano, tá? O Internacional... Eu estou decepcionado com o ano do Inter. Não, tudo bem, mas o Inter chega em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Eu também acho que 3º não é título, 4º não é título, tá? Mas o Inter termina o ano como 4º colocado no Campeonato Brasileiro e vai para a Libertadores. Continua sendo decepcionante. O ano do Internacional seria de título gaúcho, 3º da Libertadores e 4º do Brasileiro. Poucos não é um ano tão ruim assim. Para mim, uma decepção. Nenhum brasileiro, só o Corinthians. Pode ser uma decepção, mas A única tá longe de coisa ser um que eu fracasso. concordo com o Corinthians presidente, conseguiu mais daí. A única coisa que eu concordo com o presidente, que eu acho que ele poderia ter dito isso, porque ele especificou algumas coisas que aqui nós estamos combatendo. O ano do Inter foi melhor que o do Grêmio. Isso Não foi. Não foi. Eu Desculpa, acho. desculpa, O Inter ganhou não foi. O Internacional... Ainda bem que ele não disse isso, ainda bem que o presidente não pensa pequeno. E que bom que o presidente Bolsonaro também não pense isso. Não, isso não é pro Inter, é pro Inter e pro Grêmio. Mas... Ficar nessa mesquinhez também. de quem foi melhor é ridículo. Passamos vida dessa etapa. Não é, Tu fica nessa aí. Nossa cultura é essa. O Grêmio começou o ano com o presidente Bolsonaro estabelecendo o seguinte, e aí não entra a grandeza do Grêmio, que ficaria numa outra discussão. Estabeleceu o seguinte, o Grêmio neste ano vai reduzir a sua folha de pagamento, vai ser um ano sabático. O presidente disse nos corredores, para muitas pessoas que ouviram isso, nós não vamos ganhar nada esse ano. O presidente falou em 4 anos. 4 anos. Então, aí termina o ano em que essa expectativa foi criada, que o Grêmio reduz a folha, organiza seu sistema financeiro e chega em 3º no Brasileiro e chegou a brigar pelo título quando enfrentou o Corinthians. Pode chegar em 2º. Para mim, o ano do Grêmio foi bom e o do Inter foi ruim. Tudo que tu falasse é verdadeiro, mas também é verdadeiro que quando ele ganhou a eleição, naquele sábado em outubro, ele fez a seguinte frase: vamos transformar o Grêmio no maior clube brasileiro, sul-americano e mundial. Mas não no primeiro ano. Não deu prazo. Vamos transformar também. Ele tem 2 anos de mandato, né? Não, vai ter 5. Não. Ele vai se eleger. Não, também, Rec. Aí o que tu acha, eu também acho que ele vai se eleger. Mas, hoje ele tem 2, foi só 2, né? Ou senão ele seria o Fernando Miranda, deixaria o caminho pavimentado.
Mas cheio de buraco, Miranda deixou. Eu acho. Buraqueira que eu vou dizer um negócio. Eu acho o ano do Grêmio. Menos no banco. Eu acho o ano do Grêmio melhor que o ano do Inter pela expectativa criada e pelos gastos estabelecidos. Eu acho que é melhor por causa do 5-0. Para mim, eu encerro isso. Também isso. Também. Agora tem o seguinte, ó. O presidente foi viajar. O Inter decidindo o título, o presidente estava na Itália para prospectar a possibilidade de fazer uma camisa com mais lucro. Agora o Internacional está indo para a China para construir a cidade do Inter. E aí estão falando no Thiago Heleno, não sei mais quem, lá do América Mineiro. Essas coisas, eu não falando, sei. Mas o Internacional até agora não sinalizou, né? É. Tem essa questão também. O Inter estabeleceu contratações no meio do ano que até agora não deram certo. Eu gosto muito do Anderson, acho o Lisandro Lopes um grande jogador. Esses jogadores não se firmaram. Não fosse o Internacional, e aí entra o mérito do Aguirre, ter encontrado o Dourado e o Valdívia, talvez o ano do Inter tivesse sido muito pior, porque são os dois melhores jogadores do Inter da temporada. Jefferson. Também. São o William. São jogadores que o Aguirre conseguiu encontrar diante do fato de que as contratações do Vitório não deram certo. Para mim, o primeiro ano da gestão do Vitório é um fracasso. Eu acho um fracasso. Eu acho que ainda para falar do Aguirre... É muito confuso. Ainda falar do Aguirre, eu acho que não é só encontrar os jogadores, é colocá-los como titular. Não pedir, por exemplo, um lateral esquerdo de um mediano que venha, do Figueirense, do Criciúma, para substituir o Fabrício assim, não, eu tenho o jogador aqui na base, ele pode jogar. É não escalar o Nilton no carteiraço, quando o Nilton estava mal condicionado fisicamente no primeiro semestre, agora está bem. Para mim, a grande contratação do Inter esse ano está entre os que deram certo, para mim é Nilton e Lisandro Lopes. Não, e o Nilton ficou esperando no banco de reserva, jogador bicampeão brasileiro. Então isso é mérito, treinador. Tá bem. Deixa o jogador renomado no banco e bota o garoto que está voando. Sim. E não escalou nem o Bruxo. Não, quando o Bruxo não deu certo, tentou o Nico, não deu, tirou do time. Agora, o único arquivado dos jovens da era Diego Aguirre é o Alan Costa, que aliás é o mistério da Santíssima Trindade, né? O Inter contratou um jogador baleado por 2 anos, nem sabe se vai jogar o Rodrigo Moledo, e abriu mão do Não, o Argel não gosta, tecnicamente, do Juan e do Alan Costa. Tecnicamente não, porque o Juan é incontestável tecnicamente. Fisicamente, talvez. O Argel não quer colocar no time o Juan e o Alan Costa. Com uma diferença estratosférica entre um e outro, né? O Alan Costa eu até entendo. Quero colocar o João Batista, que tem informação sobre esse assunto aí dos zagueiros do Inter, João. Exatamente, sobre os dois. Ontem o Tadeu Oliveira, que é o cara que representa o Juan, o empresário que representa o Juan, deixou claro que a direção não procurou o jogador e que ele não vai ficar no Inter, a tendência é que ele vá mesmo para o Flamengo. Mas principalmente o Alan Costa, ele já foi comunicado, e essa é uma informação de dentro do Inter, o Alan Costa já foi comunicado, assim como seu empresário, que ele precisa procurar um outro clube para o ano que vem. Ele vai ser emprestado e, segundo sei, ele já até conversou com o Diego Aguirre e o técnico disse, para onde for, vou levar o Alan Costa. O Argel não vai ficar com o Alan Costa, ele já foi comunicado disso. A minha opinião é o seguinte, o melhor Moledo que eu vi jogar é melhor que o melhor Alan Costa. Sim. Mas esse melhor Moledo eu não vejo há muito tempo. Tá vindo de lesão. Então, entre os dois para 16, eu ficaria com o Alan Costa. Acho que joga mais que o Moledo no momento. É que o Inter tem o Eduardo, né? Que aliás, surgiu bem, jogou uma partida, foi o melhor em campo e nunca mais foi utilizado. Eu acho um mistério isso. Eu vi a decisão. Nunca mais. Eu comentei até a decisão do Inter naquela Copa do Brasil, sub-20. O Eduardo só deu balão. O jogo inteiro. Aquele jogo ele ganhou o porquinho, com certeza. Agora, ele é graduado, né? Não, ele jogou sempre nas seleções. Jogo desse ano, eu não vou lembrar. O João Batista talvez lembre. Teve um jogo neste ano que entrou o Eduardo numa necessidade do Inter. Não foi contra o Sport mesmo? Não sei. Ele jogou, ele foi o melhor jogador em campo e ele foi arquivado no Internacional. Ele nunca mais foi utilizado. Tem quantos anos? 21. Menino? 21. 20 ou 21. Não é tão menino assim, né? Pode ser colocado, se está pronto, pode ser colocado. Claro. Né? Bom, o presidente Vitório Pífero também, ele fez uma projeção para 2016 e ele disse que o caixa do clube não sofrerá nenhum tipo de abalo, reflexo negativo se o clube não estiver na próxima Libertadores. Vamos acompanhar. Parece que o ano que vem vai aumentar a premiação da Libertadores, né? Porque o que nós pagamos aqui, para sair do Rio Grande do Sul para jogar no México e voltar no meio de uma semana, é um absurdo. É caríssimo. E a gente tem que fretar um avião, senão outro não chega lá, outro não volta, em tempo de enfrentar os outros compromissos. Então a gente gasta, nós aqui no Sul, gastamos uma barbaridade em locomoção. Então, e a Libertadores é evidente que é bom, porque mobiliza e tal, né? Mas ela tem um custo muito elevado também. Tem que melhorar a premiação da Libertadores, tá certo? Então, não é um baque muito grande nas finanças, por incrível que pareça, porque ela paga pouco, né, até aqui,
e ela custa muito, que é uma realidade. Mas evidentemente que nós queremos sim, que é muito mais pela mobilização. Eu vou discordar frontalmente do presidente e naquele café da manhã que ele fez um mês atrás, o balanço, ele apresentou os números comparando temporada 2014 e 2015. O Internacional agregou sócios, o Internacional vende mais produtos, isso aí é claro. O Internacional tem arrecadação de televisão. Então, peraí, os números que tem essa gestão de arrecadação em relação à gestão Luiz do ano passado, que não tinha Libertadores, são impressionantes, gente. A diferença é impressionante. Então, eu vou discordar frontalmente, presidente. Talvez só em premiações, talvez não seja tão expressivo quanto nós imaginamos. Verba de televisão. Mas tem todas essas sócio coisas diretas. E venda de produto. Vem cá, tu começar o primeiro semestre com Gauchão, talvez Sul Minas, que a gente não sabe para onde que vai, de onde sai, para onde que vai. E Copa do Brasil jogando lá no Acre, e começar com Libertadores da América, pegando Boca, Grêmio, Santos, Corinthians, e ainda tem lá o Deportivo Luquem da vida, Santa Fé. E quem vai longe na Libertadores ganha mais dinheiro. E foi o caso do Inter. O Inter não ganhou tão pouco assim. O presidente não... É a história da raposa e das uvas, né? O investimento do Inter em 2016 vai depender de que ele vai disputar, né? Vamos ver. Até algumas escolhas, não? O presidente Vitório Pifio falou sobre isso também, Bernardo. Fica ligado. Nós temos uma meta, nós batemos na trave aí do Campeonato Brasileiro, né, em 2005, em 2005, 2006 e 2009. Em 2009 duplamente. Tá? Pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro também. Fomos vice-campeões, né, em 4 oportunidades. Tá? Então, nós batemos na trave. Nós queremos também ser campeões brasileiros, evidentemente que sim. Tá? E é uma exigência da nossa torcida e nós mesmos nos fazemos nessa exigência. Então, nós vamos preparar uma equipe, né, para o Libertadores ou Libertadores, né, mas sim, buscar também o brasileiro. Não sei se não vai mudar o tamanho do investimento, eu tenho dúvida. Ele está dizendo que não. Por exemplo, eu sou mais claro, né? Para mim, se o Inter tiver Libertadores da América, é um time e até uma comissão técnica. Se não tiver, é essa aí. Mas eu acho que, o objetivo do Campeonato Brasileiro, que o presidente coloca bem, e tem que ser objetivo. Para começar o ano. Porque é um vexame o Inter ser o clube brasileiro que tirando o Atlético Mineiro. Só o Atlético. Que ganhou em 71, mas até o Inter é o Botafogo e o Vasco. O grande clube brasileiro há mais tempo sem conquistar o título brasileiro. O Campeonato Brasileiro nunca pode deixar de ser prioridade, mesmo que se tenha uma Libertadores da América ao mesmo tempo. Divide a atenção. Por isso que eu fico tão brabo como quando eu vejo fazerem o que fizeram esse ano com o Campeonato Brasileiro, que jogaram no lixo naquele período. Mas só que se ganha Libertadores... Não, tá bem. Só que... O senhor não tá nem aí. É o que eu chamo de neura-libertadores. Mas... É saudável, Rec, essa neura. Tem que estar na Libertadores, o time grande tem que estar na Libertadores. Mas eu até acho que o presidente faz bem em preparar o espírito já. Porque é muito Para não achar que é o fim do mundo, e não é o fim do mundo. Mas ele está preparando o espírito ou ele está nos bastidores revelando que ele não tem muita fé mais na... Para mim, as duas coisas. As duas coisas. Para mim, essa resposta dele já deu a entender que ele não leva muita fé na classificação Libertadores e já está pensando no Campeonato Brasileiro. É só olhar para o lado aí. O Grêmio está mostrando que não é o fim do mundo. Deu tempo para se preparar, para se remontar, sem precisar gastar aqui caminhões de dinheiro. Deu tempo de mandar o Barcos embora, o Moreno embora, o velho Zé Roberto, o Dudu Ciscador. O Zé Roberto está muito velho. Tá bem, vai abraçar essa bronca do Renato Luxemburgo. Eu vi jogando até os 40 do segundo tempo. O que eu acho... em campo, velho. Joga num migué. Tem um fator que nós não estamos analisando. Talvez a mudança de investimento do Internacional no próximo ano, ou o estabelecimento do investimento, tenha relação com o problema que o futebol brasileiro está enfrentando e que o Grêmio passou por cima esse ano, né? Só para completar, talvez o Vitório Pífero tenha que recuar no que diz respeito ao investimento no próximo ano, porque todos os clubes vão ter que fazer isso. E vai ter que vender jogadores também. Eu quero que vai ter que vender. Todo ano tem que vender, né? Mas mais ainda com essa economia falida. Eu sei que é uma discussão paralela, mas o dia que vocês me derem um gol do Zé Roberto a drible ou de fora da área para um meia, eu me entrego. O D'Alessandro também não faz gol de faz. Dribla, chuta. É uma discussão menor. Eu acho ele insuficiente na lateral e insuficiente na meia. Renato Portaluppi e Luxemburgo colocaram ele no banco de reservas, dizendo que ele não poderia jogar 90 minutos, não poderia jogar junto com o Elano. Tá jogando até os 49, até os 50 e batendo pênalti. Ele tá voando em campo. O Palmeiras vive um dos piores momentos agora. Mas não é por ele, né? Empilhou os jogadores. E outra, eu não vejo nele. Eu me lembro do jogo, Grêmio e Milionários. Ele jogando numa faixa de terreno, se escondendo na linha lateral e todo mundo rezando para ele entrar na área. Para o Grêmio tentar um empate e tal.
Sumidíssimo. Todas as vezes que o Grêmio precisou dele, em momentos cruciais, ele não apareceu. Ele é um jogador que tem um histórico fantástico, tem técnica, tem até fôlego, tá? Mas evidentemente que a idade pesou, né? Tem um outro. Eu lembro bem dele na Copa 42, 43 anos. Claro. Então, não, 41. É normal. 41. Não, acho que tem 42. Não, 41. Ele tá voando. Olha aqui, ó, agora sobre o... Tem um outro dado aí, Baldassi, importante, nesse negócio de montagem de time. A eleição, né? A gente sabe que o projeto Vitório Pífero é um projeto para 4 anos, né? Sim. É um projeto para tentar a reeleição, né? Ele arriscaria. Se ele fizer o ano que vem, um ano como ele fez esse ano. Não. O primeiro ano do Vitório Pífero, se terminasse agora a sua gestão e ele concorresse à eleição, ele não seria reeleito. Também acho que perderia. Não seria reeleito. Mas eles estão com uma pressa de fazer tudo ao mesmo tempo. É a cidade do Inter, é o entorno do Beira-Rio, que dá a impressão que em 2 anos vai dar tempo suficiente de fazer tudo. É que se não der vai certo, dar tempo de fazer. É uma grande obra. É que se não der certo no futebol, isso aí pode ser motivo para a campanha. Meneghetti. Já vai ter pelo menos um plano B. Meneghetti, essa é a figura ideal para se utilizar para definir o que é mais importante, ser terceiro na Libertadores ou terceiro no Brasileiro. A pergunta que eu faço a todos da bancada. Se Vitório Pífero se candidatasse a presidente hoje, possivelmente não seria reeleito. Perderia. E o Romildo Bolzan? Se candidatasse hoje a presidente do Grêmio, o que aconteceria? Não tem oposição. Não. Se ele se candidatar, o sócio... Se ele se candidatasse o sócio... É o contexto, seria reeleito com 95%. Não se apresenta candidato em oposição. Por quê? Porque o terceiro colocado do Grêmio no Brasileiro, pelas circunstâncias e contexto, é muito melhor do que o terceiro colocado do Inter no Libertadores. E pela hecatombe que foi a administração Paulo Odoni, que está esse pandemônio que o Grêmio não consegue resolver. É que tu ser terceiro do Campeonato Brasileiro te abre uma baita perspectiva para o outro ano, né? Te leva a uma Daniel, Libertadores da América. Isso a não terceira colocação da Libertadores não te dá para o outro ano. Isso não vai invalidar que chegue o final do ano, Meneghetti. Eu digo aqui, a gente vai fazer programa sobre isso aqui, que é uma vergonha o Grêmio estar há 15 anos sem um título de expressão. Isso é fato. Agora, o contexto desse ano é um pouco diferente. Como diz José Aldo Pinheiro, é um morde e assopra, né? Não dá só para elogiar o Grêmio. Esquece esses 15 anos. Não, é muita coisa. O que o presidente Romildo tem a ver com esses 15 anos? Não, ele está falando do Grêmio como clube, é o Grêmio, não da gestão. É um novo Grêmio, uma nova concepção. Mas, um Grêmio responsável. Por que a gente analisa que o Inter não ganhou o brasileiro desde 79? A gente analisa, o presidente Vitório Pífero não paga essa conta sozinho também. Mas o Inter fez grandes times, chegou em 3 vezes vice do Campeonato Brasileiro. Se a gente só buscar o contexto atual... Não, o Inter foi 7 vezes vice de 79 para cá. Se a gente só buscar o contexto atual, a gente apequena o Grêmio. A gente precisa cobrar do Grêmio que está há 15 anos. Mas o grande problema é o seguinte, é que a superioridade do Internacional é mais do que gritante, porque nos anos que o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, o Inter foi campeão da Libertadores. Mas aí diminuiu até o título do Aí entra a frase do Romildo que o Meneghetti vai cobrar sempre, que tem que ser o maior time do mundo, um dos maiores times do mundo. Vamos transformar o Grêmio no maior clube brasileiro, sul-americano e mundial. Mas a economia do cara só se torna saudável pagando as contas em dia, cortando os gastos extras, renascendo para o crescimento, e esse é o Grêmio. Já vai aumentar o número de sócios, aumentou a confiança, os jogadores já querem jogar. O Grêmio teve um ano fantástico. Fantástico. A gente tem que reconhecer isso aí. Fantástico não é. Foi sim. O Grêmio estava quebrado, o Campeonato Gaúcho. Quebrado. Isso é o que tu diz. Não é isso não, é o Grêmio que diz. Não. O Grêmio estava quebrado, o Grêmio está... O Grêmio abriu... ao encontro da tua tese. O Grêmio abriu o ano. O Grêmio... Não, tá errado. O Grêmio não é fantástico. O Grêmio não ganhou nada e perdeu o campeonatinho da aldeia. Não é fantástico. Mas em que condições? Ribeiro. Um time completamente desacreditado. Empatou o primeiro, tomou uma bola. Mas o Ribeiro, tu tá sendo incoerente. Quer dizer, tu tá dizendo que o time que ganhou alguma coisa, que na comparação com o que tinha, é pouco. Esse time quase que fracassa. E o time que não ganha nada faz um ano fantástico. O Grêmio não ganhou. Claro, pelo contexto, O Grêmio não tem contexto. O contexto está ali. Não, o contexto... Peraí, Romildo Bolzan faz uma bela gestão. Ponto. O Grêmio continua sem ganhar um título. Claro. Tu não pode pegar do contexto e excluir o fracasso do Grêmio sem ganhar. Olha aqui, só tem um fracasso no Grêmio esse ano.
O Gauchão era impossível de ganhar. Mesmo que o Grêmio dissesse que era a Copa do Mundo, o Grêmio sabia que com Araújo, Arthur, Brian Rodrigues, não sei o que, não ia ganhar o campeonato. Ia ganhar do Valdívia, do Nilmar, do Arangues, não ia ganhar o campeonato. Sim, porque o grupo do Inter é melhor que o Grêmio. E faltou um gol. Então vê que o Grêmio não foi mal no Gauchão. É importante sublinhar isso. O grupo do Inter segue sendo bem melhor que o grupo do Grêmio. O que mostra a incompetência do Internacional. Aí o Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai ser terceiro. Excelente. Ou o segundo. Ou vai ficar atrás de quem? Do Corinthians, que gastou 1 bilhão na frente do na era Tite, e pode ficar O Grêmio até na frente do podia Atlético. disputar o título da Copa do Brasil. E aí sim, o único fracasso do Grêmio foi da Disputar o Copa do título, Brasil. pelo menos. Acho que ia perder pro Santos. Acho que perderia pro Santos. Mas poderia disputar o Não, título. aí foi o único fracasso. Mas O Grêmio foi eliminado por um time que é inferior a ele. Tá, Dentro de tudo casa. bem. Dentro de casa. Só que aí eu de novo vou defender o Grêmio, dizendo o seguinte, o Roger, Isso é fracasso. para mim, acertadamente, o Roger, ao contrário do Aguirre, estabeleceu o seguinte, junto com a direção do Grêmio, nós estamos quebrados fisicamente, nós temos um grupo reduzido e não vamos poupar jogador em partidas. Nós vamos poupar nos treinos, trabalhar menos durante a semana e tal. Aí, bom, tudo bem, mas foi com o que tinha de melhor. A estratégia é adequada quando dá certo. Não. Estratégia tu não pode... O Grêmio não jogou nada contra o Fluminense. Se tivesse poupado, de repente os jogadores estariam mais inteiros. A estratégia correta é sempre usar os melhores jogadores. Jogadores. Às vezes estoura um craque de graça. Bom, o Alex do Inter já teve uma lesão na panturrilha da coxa, tropeçando na mala no quarto do hotel. Isso aí faz parte. O Inter paga o preço até de um certo azar. Eu sei que essa palavra não se utiliza no futebol. Mas o Sacha até hoje não consegue jogar. O D'Alessandro até hoje não consegue jogar. Onde é que entra a culpa do Aguirre? Eu também acho. Os caras estão quebrados. Tá, mas onde é que entra a culpa do Aguirre? Um dos melhores jogadores do Grêmio. O Juan não consegue jogar até agora. Tá bem. Um dos o melhores. Aguirre já está lá pensando o Grêmio teve uma série de lesões que tiraram jogadores importantes, tirou jogadores importantes nessa reta final e o Grêmio continuou. Vou te dizer uma outra coisa. Para mim, o próprio Luan ficou fora um tempo. Sim, mas jogaram muito menos. Sabe para mim quem é um dos melhores jogadores do grupo do Grêmio? Ramiro. Não jogou o ano todo. E o Grêmio estabeleceu a campanha sem o Ramiro. Eu acho até que ele se enquadraria no estilo do Rossi, adaptaria e tudo mais. Mas não foi desfalque. Não, foi. É um grande jogador. O Ramiro é um dos melhores jogadores do Grêmio e antes da lesão, eu o cogitava inclusive na seleção brasileira. Tu e o Beneguete. Não, eu defendo isso. Seleção brasileira. O presidente Vitório Piffi falando sobre uma questão que é menos relevante, que foi esse início de greve dos jogadores. Estavam magoadinhos lá os jogadores do Inter e ontem não quiseram falar com a imprensa. Aliás, na quarta-feira nós acompanhamos. Isso aconteceu no passado. Eu não tenho, sinceramente, eu não tomei conhecimento de uma rebelião. E não é uma rebelião. Né? Me parece que alguns jogadores não quiseram, eu não sei o motivo. Vou me informar o motivo. Apesar de eu, no passado, enquanto vice-futebol, já ter feito isso também. Na minha época, eu me justificava com os motivos que eu tinha. Então, eles devem ter algum motivo. Eu vou tentar então, como primeiro mandatário, articular para que cesse essa questão e que se esclareça. Se é que tem algum problema, que se esclareça o problema e volte à normalidade. Diga lá, Ribeiro Neto, vende teu peixe. Vamos lá, então. Vamos falar do ativo, que é você na ativa sempre. Disposição, motivação, vontade, para os momentos bons da vida 2. Você não está tendo mais? Meu amigo, não fica assim, não. Ativa a tua vida. E a Luciana dá o seu recado. Diga lá, Luciana. É isso aí, ative a sua relação, tenha disposição para os momentos de amor. E 9, tenha pique para o que der e vier com o ativo, esse estimulante que não vicia, age rápido e por vários dias no seu organismo. O ativo é indicado para homens de todas as idades e está fazendo a diferença na vida de muitos homens. Ligue você também, 30810700. 30810700. Hoje é sexta-feira, você tem promoção especial. Você pede o seu ativo com super desconto da Central, muitas facilidades no pagamento e a entrega ela é sigilosa e grátis para todo o estado. Não espera para depois, tá? Liga agora mesmo no 30810700, porque ligando agora você ainda recebe um super presente que é o energético Ativo Gladiador, para você ficar muito mais energizado durante o dia. Chega de cansaço, chega de estresse,
Peça o seu ativo e ganhe de presente o Ativo Gladiador. O telefone é 3081-0700, Ribeiro. Atividade dos momentos A2, ativo para ficar na ativa sempre, Meneghetti. Obrigado, Ribeiro. Baldasso, tu achou relevante esse princípio de greve aí, dos jogadores? Eu achei constrangedor. É direito constitucional, inclusive, de dar ou não entrevista. Eu não posso obrigar ninguém a me dar uma entrevista. Agora, eu posso achar um absurdo que os medalhões do Internacional, neste momento, que é o momento de cobrança da imprensa, e que eles precisam dar explicações pelo ano pífio do Inter, eles se escondam, como estão fazendo, e joguem aos leões. Meninos, ontem, por exemplo, ia falar no estádio Beira-Rio o Alisson Farias. Aí a imprensa se rebelou e diz, não. O menino não, traz o dirigente, então, traz o Carlos Pellegrini. Gente, eles recebem direito de imagem, os jogadores do Internacional, para darem explicações. O Alex, o D'Alessandro, o Juan, esses jogadores têm que estar à mídia explicando. Já falei que falta um departamento de comunicação profissional. Eu acho o seguinte, não falta. Tem lá, o Internacional tem bons profissionais. Ontem eu discutia com o Ref no Sport Notícia. Mídia, não de comunicação. Então é o seguinte, acho que neste caso de ontem, faltou ao Internacional uma posição mais forte do assessor de imprensa. O Internacional está num trabalho... Olha que o Internacional fez um evento ontem para a imprensa. Teve o Café da Manhã, tempo atrás. O D'Alessandro fez um evento, estava lá o Presidente Pífero, essa semana do Lance Crack. Que eu sei que é um evento do D'Alessandro. Mas o Internacional, como joga no Beira-Rio, está junto. Bem, o Internacional quer se relacionar melhor com a imprensa. Então o assessor de imprensa tem que chamar os jogadores assim. Então não adianta eu dizer aqui que a gente quer se relacionar melhor e vocês vão se esconder. Não tem estofo. Mas o Inter tem um profissional lá que pode fazer isso. Eu acho que tem que fazer isso. Acho que o Rodrigo Weber poderia fazer isso. Eu acho que não. Eu acho que está acontecendo, porque a informação que eu recebi dos repórteres que estavam no estádio é o seguinte, que o assessor de imprensa do Inter, o Alexandre Lopes, estava constrangido quando chegou e disse, olha, o Alisson Farias... Ele não tem que ficar constrangido. Agora, ele tem que ter posição forte lá no jogador e dizer, você tem que falar. Eu acho que quem tem que fazer isso é o Pífero. Olha aqui, ó. Quem tem que dizer, aqui, ó, vamos parar com essa palhaçada, porque vocês têm que dar explicações pelo ano do Internacional também, não sou só eu que tenho que explicar. Ninguém esclarece nada de forma cabalística. Isso é um pensamento que não é só dos jogadores, hein? Pois é. Como ninguém esclarece nada, o Internacional é um pandemônio, porque nada é bem explicado. A demissão do Aguirre não é bem explicada, a observação do trabalho do preparador físico com um doutor lá em preparação física do Carraveta não é bem explicado, a não recuperação dos jogadores nunca foi explicada, a viagem do presidente à Europa nunca foi explicada, o que 3 vice-presidentes estão fazendo na China ninguém sabe. Então tudo é assim, tudo é muito aéreo no Internacional. Se organizar, fecha. É, o Regis Olha, se organizar, fecha. Mas acho que tinha melhorado o Internacional nesse aspecto. O problema do Internacional é que ontem o episódio, de repente, nem é tão grande. Eu estava falando com o Maurício Freitas, que foi assessor de imprensa do Atlético Paranaense, que, de repente, um jogador escalado furou na entrevista e o cara, para não incriminar esse jogador, está criando todo esse alarde, toda essa laúza. Porque daqui a pouco não é tão assim. O Alisson falou o detalhe. A informação que eu estou recebendo, eu já tinha recebido antes. É um descontentamento com um profissional de um outro veículo. Sim, aí, pior ainda. E aí o seguinte, um dos líderes se reuniu com os jogadores e disse, ó, ninguém vai falar. Bom, então é a casa da mãe Joana. Me desculpem. Se um jogador decide com o grupo que ninguém vai monta uma rebelião contra a imprensa e ninguém da direção participa desse processo, sendo que os jogadores recebem direito de imagem do clube, aí é a casa da mãe Joana. Sabe o que é isso? É ser semi-macho. Se o cara é macho mesmo, ele vai para a coletiva e diz assim, eu quero que saia daqui o representante do órgão de imprensa tal. Eu achei o assunto menos importante do que o tratamento que vocês estão dando. Eu não achei algo tão... Eu acho que foi assim como o Daniel falou. Eu acho que o cara falar, não foi algo orquestrado. Não vamos falar, o cara lá está nos malhando. Não, eu sou partidário do seguinte, Meneghetti, eu sou partidário, não quer falar, não fala. Eu acho que a relação, nós vamos continuar trabalhando com ou sem entrevista dos jogadores. Até dar mais a relação marketing, divulgação de marca, isso é um problema do Internacional com os jogadores. O que eu acho é o seguinte, gente, pelo amor de Deus, é que o profissional de imprensa capacitado saberia fazer um projeto que terminaria com essa problema. Para terminar, Meneghetti, não pode sentar o Alisson Farias porque os outros se recusaram a falar e eu tenho que cobrar do Alisson Farias o ano ruim. Isso eu concordo contigo, isso eu concordo. João Batista.
Olha aqui, ó, o Ricardo Deon está dizendo que é lamentável essa entrevista do presidente Pífaro. É muita arrogância, perdão, para uma pessoa só. O Silvio está dizendo que o Baldasso muda de opinião a toda hora. O Sandro está falando que é engraçado, vocês sempre cobram títulos. Aí o Inter tem um título no ano e o Grêmio não. E o Lisandro está perguntando onde é que vai ser o baile de debutantes de 15 anos do Grêmio. Só 2 esclarecimentos. O Eduardo tem 19 anos, é um garoto de Estância Velha, fez toda a sua base desde 2006, está no Inter. Ele entrou contra o Goiás e acabou substituindo o Hever logo na sequência, fazendo o gol que deu a vitória por 2-1 para o Internacional. E o Inter gastou R$800 mil em um voo fretado para ir ao México, só que ganhou da Comebol R$2.200.000 para disputar a semifinal. Meneghetti. Obrigado, João. Quando chegou em Porto Alegre, ele foi alvo de piadinhas por causa do nome, razoavelmente estranho, né? Esperou um longo tempo para assumir a condição de titular. Hoje em dia é considerado um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. E o Chico Garcia bateu um belo papo, bem descontraído, com o zagueiro Jeromel. Bom, a gente está aqui com o zagueiro do Grêmio, Pedro Jeromel. Jeromito, Jeromonstro. Qual desses apelidos tu gosta mais, hein, cara? Não, pra mim é esse, conhecido como Jeromel aí, com os companheiros, eu prefiro esse aí mesmo. Mas é legal esse carinho do torcedor, né? Não sei se tu acompanha, não sei se tu tá na rede social, se alguém te fala. Pô, a galera tá realmente te defendendo, tá torcendo por ti nos jogos, tá te apoiando. Se tu sente esse carinho na rua, quando tu vai no supermercado, no shopping, enfim. Claro, com certeza. Todo lugar que eu vou, o pessoal sempre comentando do último jogo, como foi, não foi, a situação do Grêmio, classificação para Libertadores, até um mês atrás estava sonhando ainda com título e tudo isso. E o carinho do torcedor é sempre legal, né? Você ver seu trabalho sendo reconhecido. Tu esperava voltar para o futebol brasileiro e ter essa regularidade, esse desempenho bacana, aparecer mesmo, assim, porque você não tinha tido a oportunidade ainda de mostrar para o torcedor brasileiro o seu futebol de verdade? Na verdade, eu sempre, para os times que eu passei, nos 10 anos que eu estive na Europa, eu sempre tive regularidade, joguei praticamente todos os jogos, como venho fazendo aqui esse ano, aqui no Grêmio. Então era uma coisa normal, eu creio que é complemento do trabalho bem feito, que a gente se prepara a vida toda para fazer. E o fato de estar jogando no meu país ajudou bastante, né? Me incentiva mais. Agora meus amigos, minha família, todo mundo pode acompanhar mais meu futebol. Isso daí dá sempre um incentivo a mais no fim de semana. Tu teve o interesse do Grêmio lá atrás, você pensou nisso, do tipo assim, poxa vida, vou finalmente poder jogar num clube aqui, disputar um campeonato brasileiro e aparecer pro meu país? Eu acho que foi importante essa volta, o Grêmio me recebeu de braços abertos, me ajudou bastante e a readaptação foi muito positiva. Tem muito jogador que chega aqui para voltar no futebol brasileiro depois de um período na Europa e não consegue desenvolver, seja pela cultura tática diferente, de treinamentos, física, de cultura mesmo. Como é que você se adaptou tão fácil, cara? Eu tive ajuda aí dos companheiros do clube, a diretoria, todo mundo me tratou muito bem, me deu apoio, me deu carinho, me ajudou bastante nessa readaptação. No começo o clube estava muito bem, a gente praticamente não sofria gols, então eu soube aguardar, treinar. O clube e o torcedor já te conquistaram? Eu pergunto isso na medida em que a gente sabe que daqui a pouco o contrato vai encerrar e daqui a pouco o torcedor vai querer que você fique aqui, cara. Qual é a tua ideia? Desde que eu voltei pra cá, eu comento com a minha esposa, eu falo, a gente foi muito privilegiado de poder voltar pro Brasil e vir pra Porto Alegre. É uma cidade maravilhosa. Depois vim com o Grêmio, que é um time dos melhores times do Brasil. Então, com a torcida sempre apoiando. No último jogo eu entrei em campo, antes quando a gente tava cantando o hino ali, eu tava olhando assim, a torcida fazendo uma festa, acho que tinha 35, 37, é isso aí. Então você já entra pro campo motivado, eu fiquei todo arrepiado, que é legal pra caramba, né? Reconhecimento do torcedor, como você disse. Pô, tem que dar uma contribuição para eles, esse carinho todo que eles dão é muito importante, motiva sempre muito mais. Você tem uma característica muito peculiar, né? O teu bote, ele é certeiro, cara. Sem falta, na bola. Isso é uma coisa que você trabalhou, teve algum zagueiro que te inspirou, teve algum cara que te orientou para isso, porque o zagueiro, ele corre muito risco, né? Ele tá próximo da área, ele corre o risco de sofrer uma falta. Como é que você trabalhou isso? Quando eu comecei a jogar, quando eu fui lá pro Vitória de Guimarães, que eu tinha acho que uns 18, 19 anos, eu aprendi muito com o zagueiro lá e depois fui observando mais e sempre prestando muita atenção nos jogadores mais velhos, a experiência que eles passavam em termos de posicionamento e assisti bastante jogo do pessoal, que na época a Itália era os melhores zagueiros do mundo, com Nesta, Cannavaro, Maldini, tudo isso. Você teve essa experiência longa, né, no Vitória de Guimarães, no futebol alemão, você jogou em vários clubes da Europa. É diferente realmente a disciplina tática, a cultura tática que eles têm lá, do que nós temos aqui no futebol brasileiro? Com certeza. A gente tem o dom, né, do futebol, o talento nato, Deus meninos aqui da base.
muita qualidade. Lá, se eles não focarem na parte técnica, tática, eles não conseguem ser diferencial. Por exemplo, a Alemanha hoje, não tem um jogador que seja dotado tecnicamente diferente, como a Espanha. Eles têm um conjunto, eles têm todo mundo muito evoluído taticamente. Eu creio que nesse aspecto eles estão evoluindo ainda, a gente tem muito que trabalhar, mas eu creio que o Brasil está no caminho certo. E dos treinadores, você deve ter trabalhado com muitos treinadores e hoje a gente está aqui exaltando e com méritos o trabalho do Roger, que tinha só uma experiência no interior, mas é um cara que estudou, que se preparou e que o clube aqui já conhecia. Você já tinha ouvido falar? Qual foi a tua reação quando o Grêmio traz um técnico assim, emergente até então, e depois acaba desenvolvendo todo esse trabalho? Eu creio que a filosofia do presidente nosso de contenção de gastos, e o clube mudou muito o plantel do ano passado para esse ano, e então eu acho que isso tudo fez muita diferença na hora da escolha do Roger. Só foi no momento que o clube estava precisando, ele soube abraçar a causa, os jogadores, o grupo, todo mundo foi do mesmo lado. Eu creio que isso tudo influenciou bastante para ter sido a escolha certa. E o Roger, claro, como você disse, por estar preparado, por ter estudado, ele psicologicamente, tecnicamente, taticamente, ele é muito evoluído. Ele está dos níveis dos melhores treinadores que tem para trabalhar. Você foi revelado pela Portuguesa e aí depois foi pro Palmeiras, né? E aí já foi embora. Eu cresci ali perto do bairro do Canindé, né, da Portuguesa, então Sim. eu fiz a base lá, uns 4 anos, mais ou menos. E depois do juvenil eu fiz no Palmeiras. Veio um amigo meu que tinha estudado comigo e tinha familiar lá em Portugal e falou: pô, tô indo pra Portugal no meio do ano, fiquei comigo, meu primo falou que eu posso levar um amigo pra fazer um teste. Caramba. Eu falei, vamos. Aí acabei indo, fui pro Chaves lá, ainda joguei um ano no Júnior, aí um ano no profissional, fui vendido pro Teórico Guimarães, aí Alemanha. E você lidou bem com assim, sair tão cedo, adaptação, questão de se virar, né, cara? 20 e poucos anos e... 17. Nossa senhora. Lá foi complicado, O primeiro ano foi triste. Passou um mês, meu amigo tava lá mais ou menos, ele falou assim: pô, meu, isso aqui não é vida pra mim não. Porque a gente não fazia nada, treinava só à noite, não tinha um contato, não tinha amigo, não tinha nada pra fazer. Aí ele falou: isso aqui não é vida pra mim não, vou embora, não sei o que. Eu falei: não, fica aí, não sei o que. Ele: não dá. Aí passou 2 dias e ele foi embora. Aí no dia que ele foi embora, eu cheguei à noite lá, não conhecia ninguém, não tinha família, não tinha amigo. O cara que eu ficava o dia inteiro comigo foi embora. Aí eu olhei pra um lado, olhei pra outro, falei: meu Deus do céu, velho. Aí a noite não passava, eu falei: não, quer saber? Aí eu desci, na época não tinha celular, né, com as ligações internacionais. Aí eu desci por Orelhão lá, tinha aqueles cartãozinhos que você raspava, falava minuto pra caramba lá por 5 euros. Aí eu raspei lá, liguei lá, falei: ô pai, pô, aqui não tá dando não, vou embora. Vou embora porque, pô, não tá dando, precisa de uma ajuda aí pra comprar passagem de volta, porque não dá. Aí ele falou: não, a casa tá sempre aberta pra você, mas você esquece esse sonho de ficar jogando bola, ficar tentando isso e aquilo, vai ter que começar a trabalhar e estudar. Não tá tão ruim aqui não, vou ficar mais um pouquinho aí, pô. Não, eu tô fazendo bem aqui. Porque lá eu recebia, na época no Chaves, eu recebia 200 euros por mês, só que tudo atrasava o pagamento ainda. Puxa vida. Aí o treinador, que era o treinador do Júnior, pra eu não ir embora, ele me dava o dinheiro. Ele me dava 200 euros, aí quando o Chaves me pagava, eu pagava ele. Eu já tava devendo 600 euros pro cara. Caramba, velho. Aí o clube não me pagava, ficava uma situação muito chata. E agora você voltou pro Brasil, você pretende voltar pra lá ou agora ficar por aqui? Não, pretendo fazer carreira muito longa aqui no Grêmio, tô muito feliz aqui. Já tô conversando com a direção aí sobre a renovação e vamos fazer o possível aí pra ficar aqui muito tempo. Bom, antes da gente fechar esse bate-papo com o Jeromel, eu quero chamar um amigo nosso aqui, o Lucas. Pode entrar aqui, Lucas. A gente fez uma matéria com ele, Jeromel. Esse cara aqui se passa por ti, sabia? Chega dizendo aqui: eu sou o Jeromel e tal. Você achou parecido mesmo? Não é o Jeromel. É o Jeromel. Não é? É o Jeromel. Eu acho que é o Jeromel, sim. Parecido. É? Então tá, o Lucas tá realizando um sonho aí, conhecendo o Jeromel. E ele é paulista também, cara. Paulista? É. Porra, e fica aqui pagando de... Viu só? Tá certo. Que vim pra cá daí. Tá certo, legal. Pra quem não lembra, a gente fez uma matéria com ele, né? O sósia do Jeromel, agora tá aqui o original e o sósia, vocês podem tirar dúvidas se eles são parecidos mesmo. Jeromel, prazer, obrigado, velho. Valeu, Sucesso, obrigado, que você fique aqui conosco. Igualmente. Tá bem? Valeu. Que legal, valeu, Jeromel, participou da brincadeira aí final com o Chico. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. Mostra a camisa aí, Ribeiro Neto. Mostra a camisa promocional aí. Ah, que loucura. Faz parte de um plano de sócios internacional, gigante
de vantagens. Vira aí, tá aí a do Valdívia. E você pode levar essa camisa para casa. João Batista, como é que o pessoal de casa participa conosco? Entra na página no Facebook do Donos da Bola, vai lá, já tem um link, é só fazer uma frase criativa, evidentemente, com um dos integrantes da bancada e o Internacional. Coloca o plano ali, escolhe uma frase criativa até a segunda-feira e na segunda-feira a gente vai anunciar o grande vencedor da camisa, que tem que ir na página no Donos da Bola, os Donos da Bola RS, é só procurar lá no Facebook, curte a nossa página e acaba fazendo esta mensagem, faz uma frase bem criativa e na segunda a gente anuncia, Meneghete. Por exemplo, vou dar uma ideia, o Ribeiro Neto é um chato. Uma boa frase, né? Uma boa frase. Clichê. Se tu diz é porque é. Já voltamos com os Donos da Bola. O Inter encara a Ponte Preta amanhã, 5 da tarde, no Beira-Rio, e o Cadu acompanhou o treino dessa manhã e tem mais informações. Vamos ver. Oi, Meneghete, uma saudação aí pro pessoal que tá ligado no Donos da Bola. Hoje o treino do Internacional foi aberto aqui no CT Parque Gigante, diferente de ontem, quando foi totalmente fechado no estádio Beira-Rio. O técnico Argel tem dúvidas para escalar o time. O D'Alessandro até deve começar jogando, mas tem que saber se vai ser no lugar do Alex ou do Anderson no meio de campo. No ataque, Vitinho ou Lisandro Lopes, essa é uma outra incerteza, os dois jogadores estão liberados para atuar. Na zaga, o Hever está suspenso, mas aí não tem dúvida, porque o Juan deve ser o substituto, assim como aconteceu em outras partidas, o experiente zagueiro Juan que tem jogado. Hoje pela manhã, uma informação de agora, o doutor Guilherme Caputo, médico aqui do clube, conversou com a gente e disse que o Eduardo Sacha, ele está fora. Ele apresentou uma inflamação no tornozelo direito, uma pequena complicação pós-operatória, não compromete para a temporada, é apenas para esse final de semana. Essas são aí as questões, né, que o técnico Argel vai ter que resolver para esse jogo vital aí para o Inter na briga pelo G4, jogo contra a Ponte Preta amanhã, 5 horas da tarde, no estádio Beira-Rio. A gente sabe da dificuldade, é um jogo difícil, é um adversário direto nosso. Nós jogamos dentro da nossa casa, precisamos prevalecer o fator campo. O fator campo no Campeonato Brasileiro é muito importante e é preponderante. Então é isso que a gente vai fazer, com humildade, pezinho no chão, sabendo da dificuldade. Nós precisamos do resultado. Daniel, tem uma informação importante sobre o grupo que o Argel está montando para o jogo com a Ponte Preta. Rodrigo Moledo e Andrigo estão relacionados. Andrigo, hein? É o Inter 2016 já. A leitura do REC pode ser correta. O Luan está na alça de mira do Real Madrid, hein, João? 2 sites espanhóis, os jornais AS e Mundo Deportivo, fizeram a matéria, tanto o Real Madrid quanto o Barcelona estão interessados no garoto Luan. Falam no valor de 15 milhões de euros, 61 milhões de reais pelo jogador, que o Grêmio tem 60%. O detalhe é o seguinte, aparece o Assis como o empresário do jogador. Não é, só que o Assis, o Diego Assis, que é o filho do Roberto Assis, ele é muito amigo do Luan e o Assis está tentando oferecê-lo para o Barcelona. O Assis está querendo fazer o negócio. Por que os clubes espanhóis, os principais do mundo, querem o Luan Ribeiro Neto? Porque os clubes espanhóis vasculham todo o mercado. Inclusive o William José foi uma das grandes atrações do Real Madrid. Que tristeza, Ribeiro. A derrota foi tão violenta que não tem mais o que falar, Ribeiro. Que derrota, meu Deus do céu. O Luan é um bom jogador. Precisa melhorar a finalização. Olha lá a finalização que precisa melhorar. O Real Madrid só contrata assim, jogadores medianos. Assim, o William José, é o único exemplo, Danilo. Tá, e os outros que fizeram deles os melhores clubes do César mundo. Prates. O César Prates foi pro Real Madrid B, não cometa essa injustiça. William José também. Bom final de semana, até segunda-feira, 1 da tarde. Tchau.